Salve, salve família, estamos chegando mais uma vez. Estamos chegando não, porque o pai partiu e o pai não mais voltava, mas voltei, estou aqui de volta, certo, mano? Porque o trampo tem que continuar. E, mano, dei a pausa pelos mesmos motivos, eu tô cansado pra caralho, acho que vocês também já estão cansados de ouvir isso aí. E a vida é louca mesmo, porque o pobre não tem vez, mano. Ou trampa ou se fode, tá ligado? Então, nós estamos aí, vivão e vivendo. E continuei a minha leitura, mano, pra... saca, abstrair tudo de ruim que acontece no dia a dia, tentar entrar em outros mundos, tentar deixar a cabeça um pouco mais confortável, os pensamentos, tanto que eu preciso escrever também, então eu preciso de combustível para escrever, faço dos sentimentos o combustível para escrever e tiro as letras dos livros, certo? Tiro as palavras, tiro as consoantes, sílabas, oxítonas e a porra toda, certo, mano? Então, nesse orelha de livro de hoje, não mais nem menos especial que os outros. Vou trazer três livros, né, pra gente estar falando. Vai ser breve, vai ser um pouquinho, só um pouco de cada um, para tentar despertar um pouco da curiosidade para chegar a essas obras, para estar lendo essas obras e estar expandindo um pouco a visão das pessoas sobre outros rumos também da literatura e não ficar só focado em uma parte, certo? Eu estou aqui exclusivamente pela literatura marginal, que foi o que me fez ler, foi o que me fez levantar, foi o que me fez estudar, o que me fez escrever, né? A literatura marginal salvou minha vida de uma forma bem completa, falando desse modo, e a literatura marginal abriu a janela para mim observar outras portas da vida, tá ligado? Outros tipos de literatura, outros caminhos, e assim tá conhecendo o vasto mundo aí que nos cerca, e como eu já disse uma vez, vários universos em diversas prateleiras. Certo, mano? Então, manos, minas, monas, extraterrestres, animais silvestres que tiverem acesso à internet, nós estamos juntos e vamos com nós, que essa edição tá da hora, ó. Faz o L aqui da literatura, ó. Manda o Deb da literatura e vamos com nós, certo? Solta a vinheta que é tudo nosso. Porra! Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. E aí, seus MC Livrinho? Pegou, irmão? Pegou a sacada do MC Livrinho? Nossa, nós tá foda na referência hoje. Certo, então vamos começar aqui, mano, com uma saga que eu já acompanho há um tempo, né? Uma saga que eu já venho falando bastante tempo, que eu venho acompanhando os livros, que eu venho passando pra vocês como dica de livro bastante vezes eu citei, né? Que é essa introdução da cultura geek, né? Da cultura dos videogames no mundo da literatura. Eu ando vendo bastante livros do Minecraft, por exemplo, que é um jogo aí que tá em alta, mano. Tem uns youtubers aí ganhando uma pancada de dinheiro fazendo vídeo desse bagulho. Particularmente eu não gosto desse tipo de jogo, tá ligado? É um jogo que não me atrai, mas enfim, tá aí. A molecada tá jogando, mano, porque é tendência, saca? E tem livro pra caralho na livraria. E eu percebo que tem saída bastante disso. E por que isso é bom? Porque isso acaba sendo um anzol, acaba sendo uma fisgada, né, pra essa molecada que não tem interesse nenhum em ler. E começa a ler essa obra porque é uma fita que eles gostam, né, um assunto que eles gostam, e acaba sendo puxado para estar conhecendo outros mundos também, outros tipos de literatura. Isso é um bagulho muito importante, mano. Principalmente nesse mundo da literatura que é tão pouco atrativo. Hoje já é mais porque há uma mídia muito grande em cima disso, né, em cima da literatura, em cima da formação dos livros em si. Tem uma editora em específico que eu gostaria de citar, eu vou citar mais para frente nas outras edições, que faz isso muito bem, um marketing muito bom em cima de chamar a atenção do leitor para estar conhecendo a obra. Mas isso é um assunto mais para frente, certo? E, mano, sim, a literatura e os videogames, né? Como todo mundo sabe, eu sou muito fã de videogame, eu tenho até uma página aí de videogame, vai sair totalmente do contexto do vídeo, não vou estar falando disso, mas é um bagulho que eu curto muito, há muito tempo, e eu vou abrir um parênteses aqui para contar um pedaço da minha história de vida, né, mano? De porque eu gosto tanto assim, e talvez
tenha sido isso que tenha me feito entrar aí no mundo dos videogames com caçola, e eu gosto bastante mesmo, né? Pra mim é uma, é uma forma de história em que eu posso operar o personagem, né? E tanto que todo jogo que tem um livro, eu quero ler o livro também, que eu acho isso muito importante, expande pra caralho. Né? Então, tipo, eu sempre fui pobre, mano, a gente sempre foi pobre, hoje a gente tem uma condição de vida boa, né? A gente come, a gente, pô, tem dinheiro pra ir lá comprar uns panos, tem dinheiro no final de mês pra ir lá e comprar um livro, certo? A gente hoje tá bem, né? Mas nem sempre foi assim, mano, certo? Então, no começo, minha mãe sempre foi faxineira, mano, minha mãe sempre trabalhou fazendo faxina, tá ligado? E tinha uma locadora perto de casa. Então, perto da minha segunda, terceira série, eu gostava muito de jogar, mano. O Nintendo tava em ascensão e eu era louco pra ter um Nintendo, mano. Louco pra ter um Nintendo, pra jogar Mortal Kombat, Top Gear, que era o que nós mais jogávamos na locadora. Então a molecada ficava louca, né, mano? E tinha uns molequinhos, mano, que eles tinham um pouquinho mais de condição, tá ligado? Até moravam em outras áreas. Não moravam na mesma quebrada, não moravam no ideal, mas os moleques estudavam na mesma escola, né, mano? Então, sempre que a gente tava ou jogando bola lá no campinho, ou fazendo alguma coisa, eu sempre comentava dos videogames, eu sempre comentava do Super Nintendo, mano. E o moleque veio e meteu essa pra mim, mano, que eu nunca ia ter porra nenhuma porque minha mãe era faxineira, certo? Vocês podem estar achando que esse bagulho, mano, é uma história pra sensibilizar, pá, mas, mano, ficou na minha cabeça isso aí por muito tempo. Muito tempo mesmo, tá ligado? E isso pra uma criança, mano, sabe, que era um sonho meu, mano. Então, sabe, eu nem lembro quantos anos eu tinha certinho, mano, saca? Mas isso feriu pra caralho, assim, mano, de coração mesmo, e isso ficou na minha cabeça por muito tempo. O cara fala que eu não ia ter um bagulho porque minha mãe era faxineira, você tá ligado? Mas aí, cuzão, eu tenho videogame pra caralho hoje, você entendeu? Então eu queria mandar um vai tomar no cu aí, se caso esse cara, ele vai saber quem é, entendeu? Ele tá me vendo na câmera aqui, ele vai saber quem é, e mano, vai tomar no seu cu, certo? Porque nós conquistou tudo aqui, certo? Viemos de baixo, estamos conquistando ainda, porque a nossa força de vontade é bem maior que o teu preconceito, arrombado, certo? Queria esclarecer, vamos voltar pro livro agora, antes de vocês comentarem, vocês não param de videogame no bagulho, falo mesmo. É importante, mano, a literatura aqui na fita, certo? Tá aqui na fita, então vamos nós. Certo? Assassin's Creed Revelações, certo? É o quarto livro da saga. Eu já falei das outras obras nos vídeos anteriores. E por que eu acho tão importante essa, talvez a maior obra criada em cima de uma compilação inteira da história dos videogames? Porque é uma história escrita por Oliver Bolden, né? Trazido esse link aí com a Ubisoft, que foi a marca, né, que deu início, o pontapé inicial à história do Assassin's Creed, que na verdade não é uma história falsa, mano. Na verdade é uma história verdadeira, né? É uma história verdadeira dos assassinos da Síria, que há muito tempo se infiltravam desse modo dentro da sociedade, até que acabaram aí na lâmina dos mongóis, certo? Na lâmina do Gengis Khan e a galera toda que acabou dizimando a ordem dos assassinos da Terra. Mas a história gira sempre entre a força, né, a resistência dos assassinos contra a conspiração dos templários, que representa a força da igreja e a força da manipulação no mundo. Então é uma obra que eu curto demais. Por quê? Porque ela traz algo fictício não tão irreal assim, com muito ponto filosófico que te leva a pensar sobre as coisas que acontecem no mundo. E detalhe, ela joga a história real do mundo, né, de diversas épocas, dentro da história. Mano, isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Tanto que eu já falei que passaram diversos personagens aqui, como o Leonardo da Vinci, por exemplo, que teve na obra passada, Nicolau Maquiavel, que também teve na obra passada. Então, tipo assim, fala sobre esses caras introduzidos dentro da ficção da obra, e é muito louco, certo? Esse é o quarto livro, entendeu? Tem mais alguns, e traz Ezio Auditore, certo? A última vez que o Ezio Auditore, o grande herói da obra, aparece nos livros, certo? Esse é o último livro que ele aparece, já numa idade bem avançada, e dessa vez a história se passa em Constantinopla, certo? Com a porrada entre os turcos e os bizantinos, certo? Mano, é uma perfeita aula de história, é muito bom de estar lendo, você se envolve muito, porque tem bastante mistério, tem bastante conspiração sobre o mundo inteiro. E essa obra traz alguns nomes também importantes para a história, que foi Nicolau Polo, né, que foi o pai de Marco Polo, e Piri Reis,
que foi um cartógrafo e um viajante muito importante nessa época da história. Você entendeu? Então é um bagulho que te permite estar conhecendo outros âmbitos, diversos lugares, e também tendo um pouquinho de interesse pela história mundial, porque são esses fragmentos de passado que montam o presente e que constantemente montam o futuro, certo? Então, de uma história de ficção você tira muita coisa. A obra é fantástica, fantástica mesmo, ela te prende no livro, você entendeu? Você fica imaginando, porque eu tenho, como eu já falei isso, eu tenho uma brisa monstra, mano. Eu tenho uma brisa monstra, que eu paro, eu briso mesmo. Eu tô lá, eu tô numa torre, tá ligado? Eu tô vendo os turcos lá embaixo, eu tô vendo as espadas, cimitarra, eu tô vendo coisa rolar, porque eu já tenho isso, né? Quando eu começo a ler, eu foco muito. As pessoas me falam bastante sobre esse problema de focar. Mano, esquece o mundo, esquece. Pegou o livro na mão, mano, abriu o livro, dá uma cafungada pra entrar na onda, e só, mano, só se perde nas letras. Só se perde nas letras que você vai se encontrar, certo? E, mano, essa obra, eu não tenho nem mais adjetivo pra falar dela, é muito boa. Tem, se eu não me engano, tem mais 4 livros. Se eu não me engano, tem mais 4 livros de alguma das outras que foram lançando, né? Junto com os títulos que foram lançando pro videogame. E assim, sempre desse mesmo esquema, sempre trazendo uma época marcada da história, sempre trazendo personagens históricos muito marcantes, né, mano, que foram essenciais para a formação da época, e trazendo esse leque aí de conhecimento e diversão também, certo? Então essa é a nossa primeira dica de livro, Assassin's Creed Revelações. Eu não vou falar mais da história, porque senão perde um tanto, mas qual que é o BO? O BO é que para chegar em Assassin's Creed Revelações, você tem que começar do primeiro, que é Assassin's Creed, a Cruzada Secreta, né, que foi do primeiro assassino, Altair, que conta a história dele, enfim, e Masyaf e a porra toda. Então, como esse aqui já é o quarto, tem que pegar. Mas vale muito a pena, mano, muito a pena. E pra quem tá acompanhando, quem leu o último, né, Irmandade, pode estar lendo esse, Revelações, porque o livro tá monstro. É um pouco antigo, já faz um tempo que lançou, mas ainda tá em ascensão, certo? Como de costume, vou estar colocando na descrição do livro os PDFs que eu achar pra baixar, certo? Pra quem não tiver dinheiro pra comprar, tá adquirindo o bagulho de graça, né, mano? Porque é isso aí mesmo. E o link para quem quiser comprar em alguma loja. Lembrando a todos vocês que fiquem à vontade para escolher a loja que quiserem quando bem entenderem, mano. Você for, pô, John, você postou o bagulho aqui na Saraiva, mas tem uma loja da esquina que tá vendendo o bagulho. Compra lá, certo? Ajuda a quebrar. Essa fita mesmo, certo? Vamos continuar com as dicas de livro hoje. Tá pesado, nesse feriado monstro, né? Porque vocês percebem que o pai só grava em feriado. Pulei 400 feriados para gravar, mas estamos aí vivendo. Mano, eu vou trazer o pack aqui, porque não tem jeito de apresentar esses 2 livros sozinhos. Sobre o autor, Drauzio Varela. É um médico que eu tenho bastante respeito, né? Quando eu estava na área da saúde, eu via bastante vídeo deles sobre as doenças transmissíveis, né? Principalmente as sexualmente transmissíveis, que era a parte que eu trabalhava na área da saúde. E eu acho o médico fantástico, certo? Principalmente na onda que a gente tem de tanto médico, mano, racista, tanto médico preconceituoso, que esses cuzão que sai de faculdade, tá ligado? Esses cuzão que sai de universidade aí, que sempre teve tudo na vida e sai por aí humilhando o pobre, certo? Não vai tomando culpa esses caras porque eles merecem. Os caras fez certificado numa profissão que tem que ter, no mínimo, mano, no mínimo 99% de humanidade, bondade, compaixão pra atender as pessoas, e os caras estão tirando sarro aí na cara dos mais humildes, certo? Esses arrombados do caralho. Então, o Drauzio Varela é um médico que eu curto muito, eu vejo diversas vezes os vídeos deles falando sobre diversos outros temas, e temas morais mesmo da sociedade, entende, mano? Então, quando eu soube dos livros, que até então eu não tinha ideia, eu fiquei muito aguçado para comprar, e o que eu acabei comprando, na verdade, foi o Carcereiros, certo? Porque na época o Estação Carandiru não tinha nas lojas. E esse Carcereiros aqui, no caso, ele traz a experiência que ele teve dentro dos presídios, né? Principalmente, né, dentro do Carandiru. Foi um dos maiores presídios aí, uma das maiores tragédias que o Brasil já teve. E ele traz essa experiência das pessoas como carcereiros, certo? Pessoas introduzidas lá como um trabalho, né? E como esse ambiente, mano, como esse ambiente transforma a personalidade dessas pessoas, como esse ambiente transforma a vida dessas pessoas e transforma a vida fora de lá. Porque é uma fita que eu estava citando esses dias, né, e cabe tanto para quem é o carcereiro quanto para quem é o prisioneiro. Quem se acostuma demais com a grade não sabe o que fazer com a liberdade, mano. Então fora de lá você percebia uma angústia muito forte
desses caras e eles não sabiam o que fazer e às vezes até acabava zoando a vida deles fora de lá. É um bagulho muito foda. Uma das histórias que mais me marcou era de um cara, né? Um cara bem forte, um cara bem rústico e que sempre foi um cara muito doce. Sempre foi um cara muito doce, todo mundo estranhava, porque o cara tinha um porte físico enorme, o cara era muito bondoso, e como a cadeia transformou esse cara, como o universo dentro da prisão transformou esse cara, e transformou esse cara aí numa pessoa mais cruel, uma pessoa de sentença, certo? E é muito fera a gente ver isso, porque isso é uma transformação social do ambiente que a pessoa vive, né? Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, e como a guerra transforma pessoas, certo, mano? Como os ambientes transformam pessoas, né? E acaba por fazer a pessoa não tão responsável assim, porque por mais que a gente tenha força para mudar o ambiente, às vezes a gente já cai num ambiente que tem a sensação de que não pode ser mudado e a gente acaba sendo mudado por ele, certo? Então Carcereiros traz essa visão pela parte dos carcereiros dentro da cadeia e retrata bastante, mano, essa filosofia de vida, de como tá se transformando em algo que até então você não era. É um livro espetacular, é uma escrita espetacular, é muito bem escrito, mano, é muito bem planejado o livro, certo? Não é um livro muito grande, é um livro muito gostoso de estar lendo e, mano, é indispensável, certo? É indispensável. Eu vou estar colocando o link também, se eu achar em PDF, vou estar colocando para vocês, certo? Drauzio Varela, Carcereiros. E o segundo livro também do Drauzio Varela, esse aqui, se eu não me engano, na primeira edição, eu acho que esse é a primeira edição que tem a capa um pouco mais velha. Quem me deu ele foi o meu irmão achou em algum lugar aí, esse aqui saiu pela Companhia das Letras, não sei se é a primeira edição, mas é uma edição um pouco mais antiga. Estação Carandiru, certo? Que foi o livro que influenciou aí na montagem do filme, né? O filme do Carandiru. Mano, eu travei um monte de vezes lendo, assim, eu lia no serviço, né, mano, porque eu não tenho muito tempo pra estar lendo depois, que eu cheguei em casa muito baqueado. Mas foi um livro que me prendeu. Diversas vezes eu falhei no horário de serviço, eu voltei 20 minutos depois de que era pra mim estar voltando, tá ligado? Eu vacilei uma par de vezes porque eu não conseguia parar de ler o livro, mano. Eu não conseguia parar de ler o livro, que é muito, muito forte, certo? O filme tentou trazer essa experiência, mas, mano, de longe não consegue acertar toda a magnitude que tem dentro da obra. Tem muita coisa aqui que não foi pro filme. O filme é uma remontagem dos fatos que estão dentro do livro, certo? E tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, certo? Todos os personagens citados lá no filme realmente são reais, são personagens que fizeram parte da história, né? Fizeram parte das partes da escrita em si, da parada. E, mano, é muito forte. É forte demais, mano. É muito, sabe? Pensar no ser humano sobre diversos contextos, mano. Os baques de droga, toda a vivência dentro da cadeia. Quantas pessoas diferentes habitam a mesma cadeia. E o mais incrível de tudo, dentro da obra, é a organização social dentro de uma cadeia, né? Se tratando de uma facção criminosa, né? Que o Brasil ainda tem esse porte, facção criminosa de controle de presídios aí, talvez hoje atinja como sendo uma das maiores do mundo, né? Uma das maiores aí do planeta. E é muito foda pensar nisso, né? Toda essa organização. E tem um fato muito interessante, não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas diversas cadeias ainda têm esse tipo de organização, né? Até por parte da administração isso, que são os faxinas, mano. Eles são responsáveis por várias alas, né, do presídio, dividindo esse presídio em diversas partes. E esses faxinas são, na verdade, mano, como eu posso dizer, a voz administrativa total da parada. Porque eles que administram tudo, mano. Desde as tretas até os acordos. Você entendeu? E o mais engraçado de tudo isso, esses caras que são eleitos para ser os faxina, os cabeça do bagulho, disciplina da parada, são os caras que menos treta, mano. E os caras que mais tem que ter paciência. Então, tipo assim, os caras em si, num ambiente violento, escolhe o cara mais calmo, mano, e o cara que mais tem condição, mesmo assim, pulso firme, pra estar dentro dessa organização, mano, pra estar na cabeça das alas do presídio. Isso é muito monstro. Ver essa organização social dentro de presídio é muito foda. E te leva a ver a parada numa visão mais panorâmica, mano, de como o mundo funciona no seu interior, tá ligado? Porque a cadeia, mano, a cadeia é o seu interno mais selvagem em si, tá ligado? Mais primitivo da fita.
mais triste, tá ligado? E é muito foda você ver toda essa organização e essa estrutura, certo? Estação Carandiru. Não posso falar mais sobre o livro, porque senão acaba tirando, né, as perspectivas de vocês, os seus pontos de vista. Mas, mano, literatura indispensável, certo? Também vou estar colocando na descrição aí do vídeo. Mano, essas foram as dicas de hoje, foram 3 dicas de livro aí, até passou do tempo que eu queria fazer, eu começo a falar e não paro, mas é tudo nosso, certo? Eu volto, mano, com um pouquinho mais de pressa, tem material para apresentar e que me falta mesmo, mano, às vezes coragem e energia para fazer o bagulho, certo? Mas é tudo nosso, espero que todos vocês estejam bem, continuem bem e continuem lendo, certo, mano? Tem a minha página, eu vou deixar aqui, para quem quiser mandar um salve, manda um salve pra nós lá, a página é o Poeta John, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Junto com os outros links das lojas, enfim, pra baixar os livros. E, mano, é isso. Mano, mais uma vez, nunca é demais agradecer, mano. Muito obrigado pra todas as pessoas que chegam pra trocar ideia, pra trocar um pouco desse carinho, mano. Pessoas tão distantes de mim, eu aqui no estado de São Paulo, pessoas lá do Nordeste, pessoas do Norte, pessoas de diversos lugares, pessoas do Sul, você entendeu? Pessoas de diversos lugares do Brasil que chegam pra trocar ideia comigo. Mano, muito obrigado pelo carinho. E, velho, você quer pedir um salve? Pede um salve aí pra tua quebrada. Pede um salve pra tua quebrada que no próximo vídeo eu mando um salve aí pra todos vocês, certo, mano? De coração, muito obrigado. Orelha de Livro fica por aqui e é tudo nosso. Vagabundo, tamo junto!